Olá, meu nome é Regina Bueno de Oliveira. Eu vim apresentar um pouquinho da minha experiência no estágio curricular obrigatório da Uniaselv, que é representado pela nossa tutora, a professora Marlese. Nesse primeiro contato, né, a área de aplicação é a educação infantil, o foco é os métodos de aplicação e execução das atividades nos anos iniciais, e a área de concentração escolhida é metodologias de ensino. Por que eu escolhi essa área? Eu acho que hoje é muito importante tanto para o professor quanto para a sala de aula, ter metodologias ativas, metodologias lúdicas, também novas conquistas por conta da tecnologia, né? A gente tem que estar sempre se adequando, sempre estando atualizado, né? Então, a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois é nessa fase que se constrói as bases do aprendizado. Então, é nessa fase que a gente tem que focar tanto na parte lúdica, tanto na parte das tecnologias que hoje em dia se fazem presentes, né? Porque é nessa fase que as crianças vão sendo protagonistas do processo de aprendizagem delas, né? Claro, a gente tem que respeitar as individualidades de cada um, promover sempre um ambiente acolhedor, né? Também a gente tem que colocar ali o ponto que tudo isso contribui tanto para o professor quanto para o aluno, né? Por fim, criar um ambiente de aprendizagem que seja inclusivo e estimulante, onde todas as crianças possam se sentir valorizadas e motivadas a aprender. Tanto o professor quanto as crianças só têm a ganhar. Tendo um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, um ambiente onde a criança se interesse. Então, o professor tem que estar sempre buscando cada vez mais atividades, mais aprendizagens, mais métodos de aplicação para essas atividades de aprendizagem, porque precisa tá cativando a criança, tá sendo o foco para a criança, tá se sentindo atraída, ter esse atrativo diferente, né? Que é o que justifica ali a atenção da criança, né? Quanto mais a criança sugar o conhecimento, mais ela aprende, e quanto mais, assim, lúdico, mais ela quer tá participando, mais ela quer estar investigando e tendo essa pontinha de curiosidade sempre pro próximo dia, pra próxima atividade, né? Então, assim, os objetivos, no modo geral, eles foram direcionados para identificar e analisar as metodologias que pudessem ser aplicadas na educação infantil. Muito já era usado do lúdico, né? O lúdico eu meio que foi uma forma de chamar mais a atenção da criança, de estabelecer as primeiras conexões ali, né? Só que no atual hoje, tem muita tecnologia, então o professor precisa ir se adequando a isso e também trazendo para a sala de aula, né? Em forma para poder ajudar, contribuir na aprendizagem da criança ali, cativar mais a criança, né? Que nem eu falei anteriormente, para a gente plantar uma sementinha para a criança ir alimentando dia a dia e o professor também sempre ir regando essa sementinha para crescer, né? Eu acho assim que quanto mais a gente intensifica as coisas, mais elas acontecem, né? Então, eu busquei desenvolver um conjunto de atividades que estimulassem a criatividade e a participação ativa. Utilizei leitura, utilizei desenhos para mostrar essa leitura. Além de fazer a leitura, eu fiz uma explicação à parte, né? Pedi para cada um também estar fazendo ali a sua parte, né? O que cada um achou, né? Que poderia ser. Uma meta que eu utilizei ali das metodologias implementadas foi impactar um pouquinho o engajamento das crianças, né? E o aprendizado delas. Acredito que a colaboração sempre pode ser potencializada, né? Nas práticas diárias, no dia a dia, né? A gente formando um ambiente mais agradável, mais acolhedor, instigando a criança, né? Para ela também ver um pouquinho mais, ver o que tá passando na cabecinha dela, como é que tá. Mas eu acho que no geral, assim, foi mais assim para refletir sobre a importância da parceria escola, professor, aluno, tecnologia e também um pouquinho dos pais, né? Que querendo ou não acaba indo para casa um pouquinho ali da sala de aula todo dia, né? A área de estudo é metodologias de ensino, né? Então eu consultei 4 principais autores, né? Primeiro é Valente, que ele enfatiza mais a importância de criar situações de aprendizado, né? Onde que as crianças possam refletir e interagir mais. Teve Bevel, que discute que as metodologias ativas são ferramentas inovadoras que promovem o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem. Então, ali, né, ele diz que promover o engajamento dos alunos se torna algo muito atrativo no processo de aprendizagem, né? Teve também a autora Almeida, que destaca que a educação lúdica como essencial para o desenvolvimento integral da criança. Witokowski,
que aborda que a brincadeira é como uma zona de desenvolvimento iminente, onde as crianças exploram e aprendem de forma natural. Então, esses foram os principais 4 autores que eu utilizei ali na minha fundamentação teórica, onde pesquisei e fui mais a fundo para poder estar fazendo esse meu primeiro paper do estágio. Então, o primeiro passo foi lidar com toda a parte da documentação inicial, a escolha do local, o termo de compromisso, carta de apresentação, né? E logo depois iniciar as primeiras 20 horas de observação na sala de aula, onde, né, eu coletei mais informações sobre o roteiro e também foi meu primeiro contato com a sala de aula, né? Essas informações que eu pude colher na escola, né, a observação, a leitura do PPP, das normas da escola, foram, assim, cruciais para estar colocando no meu projeto de estágio, né, e também logo para a formação dos 5 planos de aula, alinhados com a BNCC, e também com o conteúdo que a professora regente da sala estava me ofertando ali para trabalhar com eles, né. Na sequência, teve as próximas 20 horas de regência, que foram todas bem certinhas, até fiz um pouquinho a mais ali, do que 20 horas, né? Tudo certinho, com o geolocalizador. Eu tive uma dificuldade, na verdade a professora regente teve uma dificuldade em estar validando o último dia que eu fui, mas entrei em contato com a Unicelv e tudo mais, tá tudo certo a princípio. E no final das 40 horas, então, totais, né, foi onde que eu elaborei o paper que relatou as minhas vivências ao longo desse estágio, desse primeiro contato que eu tive, né? E agora, então, eu tô fazendo a apresentação, que é uma forma de socializar um pouquinho e compartilhar minha experiência, conforme as diretrizes do MEC e da Unicelv, tá? A inovação, então, eu fiz na unidade de educação infantil da Elza Schreiber, que ela é localizada em Indaial. Ela conta com 6 salas de aula, tem de cerca de 197 alunos nos 2 turnos, e integral. Lá eles têm o matutino, o vespertino e o integral, né? Que são divididos todos por faixa etária. A infraestrutura lá é bem equipada, tem refeitório, tem 3 parquinhos, tem um acervo de leitura, materiais didáticos, sala pedagógica. E tem também, eles têm bastante, na parte lúdica tem a televisão, eles têm rádio, né? E o corpo docente lá é composto por 17 professores no total, com várias, né, entre professores e auxiliares, né. A turma que eu realizei o estágio, ela era composta por 24 crianças de 3 a 4 aninhos. Ela tinha a professora regente e tinha uma auxiliar para a sala toda, e depois acabou entrando mais uma auxiliar por conta que entrou uma criança com autismo. Então a auxiliar era voltada só mais para criança com o autismo mesmo, né. E a minha prática e as metodologias que eu utilizei ao longo do estágio foram embasadas nas primeiras 20 horas que eu observei, tá? No estágio eu tive que desenvolver 5 planos de aula. Na verdade foram 10 planos de aula, porque eu fiz os 5. Mostrei para a professora durante as 20 horas de regência, depois eu fiz uma parada ali de 2 semaninhas para estar fazendo roteiro de observação e tudo mais, né? E quando eu voltei, houve inclusão de novos alunos na sala. Então a professora teve que voltar um pouquinho do que ela já estava fazendo, que ela estava mais na parte da rotina com as crianças, né? E ela me pediu para, então, trabalhar somente um livrinho de leitura e partir dele para as atividades, né? Então eu fiz a leitura da Raposa com Cacho de Uva, né? Então primeiro a gente fez essa leitura, eu fiz a interpretação ali para eles, mostrei o livrinho, conversamos bastante, cada um expôs o seu lado também ali da história. A gente fez desenho, a gente fez ali uma parte com massinha, né? Massinha, depois teve desenho, teve uma prática das cores, um desenho com as bolinhas formando os cachinhos de uva, teve também a formação da raposa, foi muito legal, com tinta, coordenação motora também, a fina grossa. Foi uns planos de aula assim que me assustaram um pouquinho no começo, mas deu tudo certo e foi muito gratificante, né? A metodologia ativa foi uma abordagem central, permitindo que todas as crianças participassem desse processo. Então eu incentivava, eu mostrava, e depois, né, como era uma turma meia grande, aí eu sentava de 3 em 3, mostrava novamente a atividade e a gente fazia os 3, 4 juntos ali, né? Os resultados foram bem positivos, as crianças mostraram bastante interesse na participação das atividades, das aulas. Até quando eu chegava de manhã, eu chegava um pouco mais cedo, as crianças vinham me abraçar, me chamavam de prof. Foi um dos momentos assim que eu senti que esse era o caminho, que era isso mesmo, né? A professora regente me encorajou em todos os momentos, ela me orientou em todos os momentos, todas as dúvidas que eu tinha ela tirou. Foi maravilhosa.
E foi ela, assim, que me ajudou também no começo ali na adaptação do perfil de cada aluno. Porque como ela já estava desde o começo do ano, ela já sabia tudo como funcionava certinho cada aluno, cada jeitinho de cada um, né? A experiência me mostrou muito, assim, a importância de ser flexível e criativo nos planos de aula. Porque eu tinha feito os 5 planos de aula, voltados todos para a BNCC, tudo muito certinho. Tava tudo ok. E quando eu retornei para fazer as 20 horas de regência, que eu tive que fazer 5 novos planos de aula, e além de eles estarem ligados todos à BNCC, eles tinham que estar ligados todos aos planos ao Plano Municipal de Educação de Indaial. Então, eu tive que passar pela pedagoga antes de poder aplicar. Também me deu muito auxílio, foi muito cautelosa comigo, me ajudou bastante. E essa vivência toda, ela só reforçou, né, a minha motivação, minha paixão pela educação, pelas crianças, e me deixou bem ansiosa para um futuro promissor e próspero, né? E, assim, espero que seja logo, né? Eu hoje não trabalho nessa área, mas eu já tô tentando fazer os cursinhos ali, os simulados, os concursos, para ver se eu consigo me inserir logo nesse meio. Como é que foi o meu estágio? Eu iniciei ali às 20 horas, estava muito aflita, muito ansiosa, né? Nunca tive esse contato inicial em sala de aula, como eu tive agora no estágio, então para mim foi o primeiro, assim, contato na rotina escolar, né? Eu entrava às 7 da manhã e ficava até o meio-dia, né? Foi, assim, uma etapa fundamental para entender como é que funciona o ambiente escolar. Eu sempre levo meu filho, deixo meu filho, né? Vou trabalhar e no final do dia a gente volta a buscar. Mas a gente não imagina. E falando também, não é a mesma coisa do que estando lá. Então é bem diferente. A rotina escolar é muito diferente do que a gente imagina. Assim, eu imaginava algo um pouco mais tranquilo, né? Mas eu percebi que é muito diferente do que a gente vê ali da porta para fora. Então, na porta para dentro tem vários pontos, né? Cada criança tem a sua genialidade, tem seu jeito de ser, o seu jeito de, né, de se comportar, de querer se mostrar, né, querer se identificar. Então, assim, durante o estágio eu tive a oportunidade de elaborar esses 5, na verdade 10 planos de aula, todos foram alinhados com a BNCC, e como eu ressaltei antes, eu tive que fazer com o Plano Municipal de Timbó também. Então, tive o total auxílio da pedagoga, tive da professora regente, né? Me assustou de início, mas depois eu vi que foi bem legal. Na parte da regência, eu fiquei um pouco mais nervosa, né? Não sabia como me comportar no primeiro dia ainda. Fiquei com um pouco de medo, daí eu falei com a professora regente, para eu qualquer coisa, né? Por favor, me dá um toque. Se eu estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver, por favor, já me pede para parar. Se vê que eu tô fugindo muito do que é para ser, por favor, me alinha novamente, né? Mas, assim, eu recebi os melhores feedbacks dela. Ela foi muito encorajadora. Tanto ela quanto os alunos me abraçaram de uma maneira muito legal, muito gostosa, né? O que, pra mim, reforçou só que é isso que eu quero. Foi um desafio, mas é um desafio bom, um desafio gostoso, né? Eu bati foto com todas as crianças. No último dia eu ganhei várias cartinhas, desenhos, né? Deles. Eu lembro muito bem do rostinho de cada um. Ainda eu levo todo dia meu filho pra creche, então eu vejo o rostinho de cada um. Ainda eles me chamam de prof, mesmo não estando lá todos os dias com eles na sala. Eles me chamam de prof, eles pedem quando é que eu vou voltar. Foi algo bem gostoso, algo que né, aqueceu meu coração, algo que eu quero realmente levar comigo daqui pra frente, né? Algo que, assim, é o que eu quero, tanto profissional, né? Quanto, assim, particular, é algo que eu quero exercer futuramente, né? Ser professora. E esse primeiro estágio, então, me mostrou tanto o lado da escola em si, lado total, diretoria, professores de hora de atividade, professores de educação física, as merendeiras também foram muito queridas, atenciosas, o pessoal que vem buscar as crianças para ir no ônibus, eles têm um horário especial, eles têm orientador sempre muito atencioso, muito prestativo. Foram, assim, momentos bem legais do meu estágio, tanto as 20 horas de regência quanto as 20 horas de observação. Observei muito, gostei muito e finalizo dizendo que é isso mesmo que eu quero e é isso mesmo que eu vou seguir. E agradecendo pela oportunidade que o estágio me deu, né, de ter certeza do meu caminho. Nesse slide, então, a gente pode encontrar as referências bibliográficas que eu utilizei. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma citação de Chizuko Kishimoto, que diz assim:
Qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo. Então, o que isso quer dizer? Que o jogo, sendo usado como uma ferramenta educativa, de forma adequada e correta, ele só tende a enriquecer o processo de ensino das crianças, né? Muito se fala hoje da forma lúdica, da forma tecnológica da gente estar complementando em sala de aula, né? Então, eu acho que essa citação tem muito a ver com as metodologias de ensino, né? Porque hoje, tudo sendo usado de forma adequada, só tem a contribuir em sala de aula, né?